Bem, amigos, estamos de volta com o seu programa Manhã do Evento pela sua 87.9. Como nós havíamos noticiado durante toda a semana, né? Nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios a ilustre convidada, a doutora Fernanda Brits. Ela abordará o tema Agosto Lilás, mês da conscientização do combate à violência contra a mulher. E quem vai entrevistá-la é a jornalista Nara Cordeiro. Seja bem-vinda, doutora Fernanda. Bom dia. Pelo convite. Opa. Bom dia também a Nara. Bom dia, Cláudio Mainer. Bom dia, doutora Fernanda. E bom dia a todos os ouvintes da Rádio Advento Londrina. Ok, então vamos já sem demora, né? Vamos sem mais delongas, né? Vamos começar, Vamos começar, vamos lá. É isso aí, muito obrigada, Cláudio. A entrevista de hoje é sobre este tema que o Cláudio falou, né? Que é o agosto lilás. Você sabia que o agosto agora tem uma cor? E a cor do agosto é o lilás. E nós estamos falando aí sobre o mês de conscientização e combate à violência contra a mulher. E estamos entrevistando, como o Cláudio apresentou brilhantemente, né, a advogada Fernanda Brits, do NUMAP, que é o Núcleo Maria da Penha daqui da cidade de Londrina. Vou falar um pouquinho do histórico dessa advogada que está aqui na minha frente, né? A Fernanda Brits de Sapadilha, ela é uma advogada com uma década de experiência, formada pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, pós-graduada pela Universidade Estadual de Maringá e atualmente mestranda nas faculdades Londrina. Ela é especialista na defesa de mulheres. Sua atuação aí é destacada no NUMAP, onde atua fornecendo auxílio jurídico às vítimas de violência doméstica e regularização aí de direitos decorrentes de separação. É uma situação um tanto delicada, né? Mas olha que currículo. Nós estamos em boas mãos aqui em Londrina, hein, doutora Fernanda? Com você lá no NUMAP, hein? E nós vamos falar um pouquinho agora sobre o seu trabalho. E assim, vocês fiquem ligadinhos aí, porque são muitas informações importantes, tá? Você, mulher, você que nesse mês aí, né, nós temos muito mais que... Será que comemorar, doutora, ou que não comemorar? Porque quando a gente fala de violência contra a mulher, a gente não tem muito o que comemorar, né, doutora? Eu acho que a gente tem que comemorar que a gente tem uma lei aí fazendo 18 anos, atingindo a maioridade. Exatamente. Que está ajudando muitas mulheres e nesse sentido sim, mas eu acho que o Agosto Lilás ele vem mais para conscientizar mesmo. É isso aí. Vamos falar um pouquinho sobre o Núcleo Maria da Penha, o NUMAP. Ele é um programa de Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, SETE, com recursos no Fundo Paraná, executada pela Universidade Estadual de Londrina aqui, né? Foi fundado em 2013 e coordenado pela doutora professora Claudete Carvalho Canezin. Se estiver nos ouvindo, doutora Claudete, um abraço, muito obrigada pela presença aqui da advogada de vocês aqui. O projeto NUMAP, ele oferece uma nova perspectiva de vida às mulheres vítimas de violência doméstica, desenvolvendo-lhes aí controle sobre suas vidas e resgatando sua dignidade, desenvolvendo trabalhos de conscientização, esclarecendo os tipos de violência existentes e orientando aí as mulheres sobre o caminho para a sua emancipação, né? Contribuindo para evitar as desigualdades de gênero e degradação da figura feminina. O Núcleo Maria da Penha, o NUMAP, presta atendimento jurídico e psicológico gratuito às mulheres de baixa renda. Doutora, eu queria que você me falasse aí sobre as ações que vocês realizam para ajudar essas mulheres e filhos vítimas de violência doméstica. Como que acontece o momento, como elas procuram, qual é o trabalho que vocês desenvolvem, como que é feito esse trabalho no NUMAP? Nara, obrigada pelo convite primeiramente. Estou muito feliz de estar aqui falando sobre uma causa que é muito nobre. E eu queria aproveitar esse espaço só para mandar um abraço para as minhas outras colegas de NUMAP, que estão nos ouvindo com certeza, porque somos um grupo de advogadas. Que legal, manda sim. Sim, e que estamos atuando em defesa dessas mulheres. Ninguém trabalha sozinha. A gente tem uma professora Claudete, que é maravilhosa, que coordena esse projeto há tantos anos e que defende com unhas e dentes o nosso projeto. Então eu estou muito feliz de estar falando sobre isso nesse momento específico agora, no mês de agosto. Que bom. O projeto do NUMAP, ele já tem 13 anos, como você bem falou, e a vítima, dentro de um processo, enquanto vítima de violência doméstica, sempre ficou muito desassistida. E o NUMAP vem para auxiliar essa vítima, dar esse acolhimento necessário para essa vítima de violência doméstica, e não só para ela, mas também para os seus filhos. Então,
para fornecer esse acolhimento e esse auxílio, a gente tem uma estrutura muito bacana que oferece, primeiro, o auxílio jurídico. Ok. Esse acompanhamento jurídico, ele vai acontecer para todas as mulheres em situação de violência doméstica. Todas? Todas. Que bom. Independente de renda. O processo criminal que estiver aqui em Londrina, nós, advogadas do NUMAP, estaremos juntos, estaremos auxiliando, nós entramos em contato com essa vítima, informamos como que funciona o procedimento, estaremos presentes na audiência para trazer uma segurança maior para essa vítima. Nossa, que incrível. Fornecendo esclarecimento. E essa é a nossa atuação na parte criminal. Além disso, nós também auxiliamos essa mulher que foi vítima dessa violência a se divorciar, caso ela tenha interesse, tá? Então, nós fornecemos todo esse auxílio jurídico, entramos com ação de divórcio, fazemos o pedido de pensão alimentícia para os filhos e tomamos todo esse cuidado. Então, ele é um acompanhamento muito global, muito completo incrível. da mulher. Incrível. Tá? Essa é a parte do atendimento jurídico. Mas, além disso, o NUMAP também fornece o apoio psicológico, que é muito importante. Muito importante, Nara. Eu acho que é essencial. Essa vítima, além de estar desassistida juridicamente, estava, né? E agora a gente vem desempenhando esse papel, mas aí percebe-se que esse apoio psicológico é fundamental durante esse período, né? Então, além desse suporte jurídico, nós também temos esse atendimento e apoio psicológico às vítimas, né? Que é fundamental para esses filhos e para elas superarem esse trauma que foi causado, que é gigantesco, né? E aí a gente consegue promover um bem-estar emocional, auxiliar na reconstrução dessa autoestima, é muito importante, né? E o que eu acho, eu pessoalmente considero uma ação maravilhosa do NUMAP também, uma das ações muito bacanas é que a gente promove durante todo o ano, todo o período, durante toda a extensão do projeto, sempre houve essas ações de sensibilização e prevenção. Já vocês fazem uma ação, não é só na consequência, mas é ali na causa. Exatamente. Né? Antes de acontecer a violência. Exatamente. Que é muito importante. Essa isso, sensibilização, essa prevenção e a educação, ela é muito importante. Então, nós sempre estamos promovendo campanhas de conscientização, de educação, para estar prevenindo mesmo a violência doméstica. Então, a gente promove palestras, eventos, para informar mesmo a comunidade sobre esses direitos das mulheres, a importância do respeito de igualdade de gênero, né? E também instruir essas vítimas de uma rede de apoio que ela existe para auxiliá-la, né? Graças que não é só Deus, o NUMAP. Né? Que bom. Então, nós fornecemos esse acompanhamento, essa rede de apoio, né? Porque nós trabalhamos também em parceria com outras instituições e serviços para garantir que tanto a mulher e os filhos tenham acesso a essa rede, que essa rede de suporte ela é bem abrangente. Graças a Deus, bem, e nós podemos auxiliar, exatamente. Eu queria falar com você, assim, deixar claro para os ouvintes, eu não sei se eu te interrompi, mas se eu te interrompi, você volta a falar. Que, no caso, vocês auxiliam as mulheres que sofrem violência doméstica, né? Sim. Porque, de repente, a mulher fala, eu briguei com meu marido lá, eu quero me divorciar, e vai procurar o NUMAP, né? Não é assim, né? Ele deixou a toalha em cima da cama lá e eu não suporto mais, entendeu? Não. Mulheres que sofrem violência doméstica, gente. Pessoas que vivem com risco de morte, né? Isso. Pode continuar. Então, o NUMAP atende somente as vítimas de violência doméstica, mas nós também temos outros projetos de extensão na UEL e também em outras universidades particulares aqui de Londrina, como a PUC, a Faculdade de Londrina, a Unifil, que fazem esse atendimento à população, caso elas tenham interesse ou precisem de apoio jurídico em outras áreas, elas serão assistidas. Mas relacionado a vítimas de violência doméstica, só o NUMAP. Isso é deixando claro isso, viu? Porque, né? Mas olha que incrível, vocês fazem o trabalho de prevenção, o trabalho de ajuda, de assistencialismo. Quando vocês recebem essas mulheres, vocês conduzem ela para os direitos dela, para as leis que as respeitam, né? Enfim, que as defendem. Depois vocês vão lá, acompanham elas nos processos, todo o processo, nas audiências. Então, assim, isso é maravilhoso. Fora o auxílio psicológico, que, sem dúvida nenhuma, a mulher que já sofreu violência psicológica, ela precisa... A gente fala psicológica porque também, né? Ela precisa muito
de auxílio. É muito importante. Porque é traumatizante, né? Totalmente. É traumatizante, eu acho que é uma coisa assim, igual, desculpa, eu vou fazer um comparativo aí, eu não sei se vai ser infeliz ou feliz a minha colocação, mas é como se fosse a questão da violência sexual, né? Claro. Porque a violência sexual, a pessoa leva isso pro resto da vida. É. E a violência doméstica também, infelizmente, ela leva consequências, Com né, certeza. para a vida toda. Eu até trouxe algumas informações aqui com relação ao nosso NUMAP aqui de Londrina, lembrando Sim. que o NUMAP é um projeto estadual, então em outras cidades também tem NUMAP. Legal, não é só tá? Londrina. Não, tem Toledo, tem Foz do Iguaçu, Maringá, várias outras cidades. Mas falando especificamente aqui do nosso núcleo, esse ano, de janeiro a junho de 2024, nós atendemos 10.725 processos. Nossa, tá? é muita Tanto coisa, na né? vara da Maria da Penha, né, quanto na vara de família. E tudo, gente, é muito, né? Imagina, Cláudio, 725. 10.725 são muitas pessoas. É muita coisa, né? É muita coisa. Mulheres que sofrem violência, né? Então Exatamente. você está falando de famílias que são Mas desestruturadas. tem também né? a Lei Maria da Penha e tem também a Lei Maria da Lenha, né? Tem mulher que bate no marido também, não E tem? tem uns homens aí que merecem apanhar, né? Acontece. Se pegar uma toalha bem molhada, eu ensinando aí, eu tô brincando. Sabe aquela toalha que ele deixa em cima da cama? Você molha ela e ó, pá, no couro, ele aprender a largar de bater. Desnecessário. Gente, mas olha, a gente está falando isso, mas por favor não façam isso, porque tem homens que são... Na verdade, a força do homem não tem como comparar com a força da mulher. Não. E nós não estamos aqui para fazer com que o homem agrida a mulher, nem a mulher agrida o homem. A gente está brincando aqui. Na verdade, a gente quer a paz, né? É. A gente gostaria muito que essas famílias se reestruturassem e voltassem a ser uma família com respeito e que não houvesse mais violência de ordem nenhuma. Nenhuma. Né? Então é para isso que a gente está aqui. A questão, vamos à segunda questão. A Lei Maria da Penha, a legislação, é uma legislação que foi nomeada em homenagem a Maria da Penha Maia Fernandes, uma biofarmacêutica cearense que sobreviveu a 2 tentativas de assassinato cometidas pelo seu então, né, marido na época. Que maridinho, né? Após longos 19 anos de luta por justiça, o caso de Maria da Penha foi levado à Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização de Estados Americanos, a OEA, resultando em uma condenação ao Brasil por negligência, olha isso, omissão e tolerância em relação à violência doméstica. Como consequência, o governo brasileiro foi pressionado a criar uma legislação específica para enfrentar o problema. A Lei Maria da Penha, que todos conhecem, né, trouxe inovações jurídicas significativas, como a possibilidade de prisão preventiva do agressor, medidas protetivas de urgência para as vítimas, a criação de juizados de violência doméstica e familiar contra, aí no caso, né, a favor, no caso da mulher aí, né, além da promoção de políticas públicas voltadas para a prevenção da violência e o apoio a mulheres em situação de risco. Outro aspecto fundamental da lei é a definição clara das diferentes formas, de violência doméstica, incluindo a violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. Queria que você explicasse depois, doutora, para nós, como que são essas violências, acho que é 1, 2, 3, 4, 5 violências, né, que se englobam aí nessa questão. E também, desses 18 anos, né, dessa lei que nós estamos aqui falando, o motivo, né, de nós estarmos aqui é que faz exatamente 18 anos dessa lei Maria da Penha. Você acredita que ela já alcançou a maturidade, a maioridade, já que ela está fazendo 18 anos? Olha, eu adorei essa pergunta, é muito boa, porque ela está fazendo 18 anos, definitivamente ela atingiu a maioridade. A maturidade, eu não sei se ela ainda atingiu, nós temos coisas a melhorar, mas definitivamente já demos um grande passo, foi um grande avanço a Lei Maria da Penha. Como você descreveu na sua pergunta, ela não foi uma iniciativa que veio dos legisladores brasileiros. Ela teve que vir de fora, foi uma condenação, uma obrigação, uma imposição ao nosso Estado para que ela acontecesse. Bom, independente da forma, a Lei Maria da Penha está aí, a gente vê o avanço que isso trouxe para as nossas mulheres. Até houve essa brincadeira da Maria da Lenha e tudo mais. Algumas perguntas falam, mas por que não existe uma João da Penha? A gente já tem no nosso Código Penal previsão, né, contra os crimes de violência, homicídio e tudo mais. Só que o homem, ele não morre e ele não apanha
porque ele é homem. É. E a mulher, ela sofre esse tipo de violência porque ela é mulher. É violência de gênero. De gênero, que a gente fala. Isso. Por isso que é importante que a gente tenha uma lei especial que leve esse contexto em consideração, tá? E aí, dentro da Lei Maria da Penha, lá ela fala que nós podemos sofrer 5 tipos de violência diferentes. Então, a violência física, a gente já sabe o que é, uma violência sexual. E, além disso, a gente tem a violência patrimonial, que é aquele clássico marido que gosta de quebrar o celular da mulher quando ele tá bravo, quebrar as coisas da mulher, não deixa ela ter acesso à conta bancária, informações relevantes, né, de parte econômica, quanto tem no banco, quanto que o marido ganha, quanto que ela ganha. Às vezes a mulher recebe o salário e já passa todo pro homem. Então, assim, não tem noção de questões financeiras e isso atrapalha a vida dela. Então, esse é o tipo de violência patrimonial. Horrível isso. Às vezes o casal se separa e o marido não deixa mais a mulher entrar em casa e as coisas... Ou ele não deixa nada para ela, não deixa nada para ela, não dá pensão. Exatamente. Não deixa entrar em casa, as coisas dela estão lá. Então, esse tipo de violência é o que a gente considera patrimonial. E aí, violência psicológica, eu não tenho nem como descrever, assim, porque ela vai muito além dos limites do que a gente pode imaginar. E aí depende de situação para situação, tá? Mas é muito comum a gente ver companheiros que denigrem a imagem da mulher, que colocam ela para baixo. Em alguns casos, a gente tem até uma dificuldade, se é psicológica, se é moral, mas assim, questão de denegrir, questão de não deixar mais a mulher ter contato com os amigos, de trabalhar muitas vezes, começar a isolar, né? Diminuí-la, começar a isolar essa mulher. E isso vai gerando um efeito que às vezes a gente não tem dimensão na hora, mas que ele é gigantesco, e isso afeta demais a vida dessa mulher. E hoje em dia, a Lei Maria da Penha, ela entende que tudo isso é violência doméstica, todos esses tipos de violência são considerados violência doméstica, e a mulher tem direito à proteção independente do tipo de violência. É isso tá? aí. E eu trouxe aqui algumas questões, né? Que a Lei Maria da Penha está em vigor já desde 2006. Ela trouxe muitas mudanças significativas para a mulher. Graças tá? a Deus. Né? E eu acho que tem 3 pontos aí que eu coloquei, que eu pensei como um avanço ou um impacto positivo. Primeira coisa, a Lei Maria da Penha ela ficou muito famosa. E essa visibilidade, ajudou, esse reconhecimento, ela ajudou com que as mulheres tivessem coragem, sabe? De ir até o judiciário, de buscar ajuda, porque elas estão vendo que elas não estão sozinhas. Antigamente a mulher apanhava e ficava calada, né? Exatamente, mas hoje a gente tem uma lei que protege, e essa lei teve muita divulgação, então a mulher ela percebe que ela não está sozinha e que ela tem onde procurar ajuda. Então eu acho que isso é muito importante. Isso. Além disso, a Lei Maria da Penha trouxe a questão do apoio institucional. Na Lei Maria da Penha, tem todo um projeto de fortalecimento dessas redes de apoio, criação de delegacia especializada, juizado especializado, o NUMAP, que está aí, né, ajudando essas mulheres. Né? Exatamente. E tudo isso contribuiu para o grande aumento de denúncias, né? A gente está vendo aí cada vez mais. O que eu entendo como desafio e que eu penso que ainda falta para a maturidade dessa lei, assim, eu entendo como desafio, é a aplicação dessa lei em todos os lugares, porque a gente sabe que às vezes a aplicação dessa lei aqui no Paraná é de uma forma, ela é um pouco limitada, às vezes a própria localidade da mulher não tem toda essa rede de apoio para ela. Então a gente sabe sim que essas políticas públicas assim ainda tem não alcançam a todas as mulheres. Ainda não alcança, né? Exatamente. Mas você me permite fazer um adendo? Claro. Só um adendo. Nós temos agora a Secretaria Estadual da Mulher. Sim. E nós temos à frente, né, a Deise Tocano. Eu queria falar aqui, porque foi ela que indicou vocês e tudo mais. Queria mandar um abraço também para a Deise. Já falei da Claudete. A Deise já esteve aqui falando sobre o feminicídio, né, que é a nossa última questão que a gente vai falar aqui. E hoje, eu acredito que o Paraná está muito à frente. Muito. Né? Muito. Em relação a isso, muito. né? Muito. Porque ela fala justamente disso. Ela falou, Nara, tem lugares onde não existe uma secretaria da mulher específica no lugar. Que quando acontece esse tipo de violência, a mulher não sabe para onde correr. O que fazer? O que fazer. E aí, quando a gente percebe aqui
no Paraná, e eu falo especificamente de Londrina, você entra no site da Prefeitura de Londrina e você tem todas essas informações, tem vários telefones, a gente vai falar mais para frente, mas tem abrigo, tem toda uma rede de apoio. Infelizmente, ainda não abrange todas as mulheres em algumas localidades. É triste, né? É triste, mas nós estamos progredindo, eu tenho certeza disso. Glórias a Deus, né? Estamos numa rádio cristã, então eu posso falar. Glórias a Deus. A nossa esperança, nossa oração é essa, né? De que as coisas melhorem. Fernanda, é assim, só falando assim, a gente fica pensando, meu Deus, ter que vir um órgão internacional, né, como a OEA, né, que é a Organização dos Estados Americanos, para forçar uma situação, né, tipo assim, para um país. Poxa, isso eu acho vergonhoso, me perdoa, mas eu acho muito vergonhoso. É difícil. Não é um país que não cuida das suas próprias mulheres. Então, assim, isso aí, a Maria da Penha, ela já deu um tapa na cara da sociedade de mostrar que precisa fazer alguma coisa. Eu gostaria muito que a OEA também pudesse fazer algumas... Desculpa até fugir um pouco do tema, mas assim, colocando que ela pudesse também interferir na questão das mortes no trânsito. Porque tem muitas pessoas que perdem, eu já perdi pessoas da minha família pelo trânsito, e são liberados e vivem normalmente, eles têm que matar 3 pessoas para eles poderem ser presos. Você sabe qual que é a legislação, terrível a legislação de trânsito no nosso país, que deveria mudar. Vou usar o espaço para falar. E também, por exemplo, essas empresas aí, igual hoje está fazendo uma semana daquele acidente horrível lá em Vinhedo, né? Que caiu aquele avião, né? Um avião que já tinha problema, de uma companhia totalmente problemática, matando 62 pessoas, eu acho, né? 60 e poucas pessoas. Então, assim, umas reflexões que a gente tem que fazer, até onde que a gente vai em relação ao nosso país, né? Sim. Que a gente precisa ver esse tipo de coisa. Eu acho que precisaria ter interferência. Será que precisa ter interferência de órgãos internacionais para mudar as coisas no Brasil, gente? É triste pensar que a gente precisa de uma condenação internacional para poder fazer essa lei. É triste e todo o mérito vai para Maria da Penha mesmo, porque ela teve uma vida de dedicação. Depois dessas tentativas de feminicídio que ela sofreu, foi uma vida de dedicação, de tentativa de fazer justiça e não se preocupou só com o dela. Sim. Mas com todas as outras mulheres que se encontravam na mesma situação que ela. Demorou muito tempo para aprovar essa lei. Ela nos inspira, não é? Sim. Por exemplo, eu sou uma lutadora da lei do trânsito, para mudar a lei do trânsito, para que as pessoas sejam condenadas e paguem devidamente. Na primeira vez que ela matou, ela já fica condenada como se fosse um homicida. Sim. Eu acho que isso tem que mudar no nosso país. E ela me inspira. Isso, tipo assim, eu enquanto tiver força para lutar, eu não sei como, mas eu vou estar lutando. E ela nos inspira porque ela foi uma vítima. Foi. E é triste isso ter que partir de uma vítima que já está fragilizada. Por exemplo, ela apanhava do marido, ela quase morreu e ela teve que lutar. Né? Ela teve que lutar. Ela está numa cadeira de rodas por até causa hoje. Dessa tentativa. E ela lutou o tempo todo. E eu tenho a impressão que é porque o caso dela era só um, mas ela estava pensando em todas as outras mulheres. Olha só, esse ano nós atendemos mais de 10 mil casos aqui na cidade de Londrina. Olha quantas pessoas ela está ajudando. Eu acho que essa motivação maior dela, de alguma forma, né, é muito importante. E é uma luta, uma guerreira. E ela dedicou a vida dela para isso mesmo. É o caso também, assim, só para a gente finalizar, já que a gente está citando exemplos de fora, né? Vamos aproveitar para falar. É o caso daquela novelista, a Glória Pérez, né? Daquela grande empresa, que eu não vou falar o nome, mas todos conhecem a Glória Pérez. A filha dela que morreu de uma forma absurda em 92, né? Assassinada, né? De forma brutal. E essa mulher dedicou uma vida. Para transformar essa questão do triplo homicídio, né? Sim. Que eu não sei, não entendo muito de lei, mas não existia essa condenação por triplo homicídio na época, como tem hoje, né? Parece, né? Que a pessoa realmente vai presa e paga pela pena máxima possível, né? E a filha dela também foi vítima de um feminicídio. Vítima de um feminicídio também. Ela falou esses dias atrás em reportagem, ela falou, além de tudo, a minha filha foi hoje tem essa configuração para o feminicídio, mas antigamente não tinha essa configuração, né? É bem isso. De pensar no sofrimento das pessoas, né? Vamos lá. Agosto Lilás é o mês de conscientização e combate à violência contra a mulher. O movimento Agosto Lilás foi criado em 2016, 10 anos após a promulgação da Lei Maria da Penha, com uma campanha de conscientização aí para reforçar a luta contra a violência doméstica e familiar. Durante todo o mês de agosto, diversas ações são realizadas em todo o Brasil, com o objetivo de sensibilizar a sociedade sobre a importância de combater todas as formas de violência contra a mulher e de promover a igualdade de gênero. O Agosto Lilás comemora 18 anos da Lei Maria da Penha. A gente pode falar comemorar, sim, porque foram muitos avanços. A escolha da cor lilás não é aleatória. Ela é símbolo aí da luta pelos direitos das mulheres e a busca por justiça. Né? Uma cor que define muito a mulher. Né?
além do rosa, que a gente já conhece lá do Outubro Rosa. As campanhas promovem debates, palestras, eventos públicos e ações educativas que buscam informar a população sobre a Lei Maria da Penha, os direitos das mulheres e as formas de denunciar e prevenir a violência. Que ações irão acontecer no dia 18 de agosto, que está chegando? É depois de amanhã, queria saber. E também aí, desse mês todo, você tem várias ações, queria que você falasse um pouquinho das ações que envolvem no MAP, enfim. E por que a escolha desse dia? A gente sabe por quê, mas queria que você explicasse para os nossos ouvintes. Tá. O mês de conscientização pelo fim da violência contra as mulheres, ele tem esse objetivo que é dar visibilidade ao tema, ampliar a divulgação sobre os direitos das mulheres em situação de violência, além dos serviços especializados, né, para acolhimento, orientação e denúncia. Então, dia 18, pela maioridade da nossa lei, né? E aí, por que a gente já tem o Outubro Rosa? Criou-se agora o Agosto Lilás, porque isso dá muito engajamento, né? Que legal. E é importante que a gente tenha. Tanto é que nós estamos aqui hoje na rádio falando Graças sobre isso, né? E aí, integrando essa campanha Agosto Lilás de combate à violência doméstica contra as mulheres, o Ministério das Mulheres, né, lançou, agora no começo de agosto, essa campanha Feminicídio Zero. Nenhuma violência contra a mulher deve ser tolerada. E essa ação defende como uma mensagem principal a importância de perceber situações de violência contra a mulher, enfrentá-las, interrompê-las, para que elas não cheguem ao feminicídio. Tá? Isso é terrível, né? E aí, no dia 18, a nível nacional, a informação que nós temos, né, que vai acontecer uma mobilização digital, né, com envolvimento de influenciadores, atrizes, atletas, ministros, parlamentares, vão ter vários vídeos publicados nas redes sociais e tudo mais. E nós, do NUMAP, aqui em Londrina, durante toda a semana que vem, nós estamos organizando um evento junto com o primeiro juizado de violência doméstica e familiar aqui de Londrina, um evento chamado Semana da Paz em Casa. Ah, que bom. Tá? Então, essa ação vai ser realizada tanto por profissionais quanto por estudantes do NUMAP, do NEDIG, do NUAVIDEM, são projetos de extensão da UEL. E aí nós teremos várias palestras ministradas por profissionais da área de psicologia, da área de direito, apresentação de artigos científicos. Isso vai acontecer a partir do dia 19 até o dia 23 de agosto, de forma presencial, no auditório do EAJ, na UEL. Que legal, então tá aí o convite. Isso. Você pode repetir para nós aí? Vai acontecer do dia 19/8 a 23/8, de forma presencial, no auditório do EAJ. Eu convido a todos para seguirem o NUMAP nas redes sociais, porque a gente sempre está divulgando esse tipo de ação quando tiver. Qual é o endereço? É @numap.el no Instagram. E temos no Facebook também. E aí lá nós estamos sempre divulgando palestras, atividades, eventos que estarão abertos ao público para participarem. Isso, até o final do programa da entrevista, ela vai repetir de novo, tá? E aí tá no Instagram para vocês seguirem. Eu vou começar a seguir, tá? Aí você me segue também, a gente faz aquela troca, uma ajuda a outra. Ó, só de eu seguir a Deise, eu já ganhei um monte de seguidor. Ou mulher que tem seguidor, eu nunca vi igual, viu? Você viu? Impressionante. Agora são 10 horas e 31 minutos. Eu queria pedir para o nosso querido Cláudio Miner um intervalinho, porque a gente precisa beber água, a gente está cansado. E a gente já volta daqui a pouquinho com mais. Voltamos daqui a pouquinho com o restante dessa entrevista. Está gostando? Fique ligadinho aí na Rádio Advento Londrina 87.9, no coração de Londrina, e a Rádio da Esperança. Ok. Daqui a pouco, então, nós estaremos de volta. Fique ligado. Advento FM, sempre preocupada com seu bem-estar físico, mental e espiritual. Bom, nós estamos aqui com a doutora Fernanda, né, que está falando sobre o tema violência contra a mulher, que é o Agosto Lilás. E vamos dar continuidade, então, com a nossa jornalista Nara Cordeiro. Manda lá já. Vamos lá. A cidade de Londrina, para quem está iniciando agora, né? Para quem está agora ouvindo a Rádio Advento, eu queria falar para vocês que nós estamos ao vivo aqui com a doutora Fernanda Brits, né? Que é do NUMAP, advogada, e que nós estamos falando aqui sobre o Agosto Lilás, né? Esse mês de conscientização contra a violência contra a violência da mulher, né? Então, nós estamos falando sobre esse tema que é tão importante, né? E que nós estamos tratando aqui hoje. A cidade de Londrina, vamos falar dessa cidade linda, maravilhosa, né? Que vai fazer 90 anos, olha, tá bem velhinha Londrina já, hein? A senhora Londrina, vamos colocar assim, né? Pode ser considerada
privilegiada em termos de implementação de políticas públicas para o enfrentamento enfrentamento e violência contra a mulher. Foi uma das primeiras do país a contar com um organismo de políticas para as mulheres. Na área de prevenção e enfrentamento à violência contra a mulher, temos a Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres. Conta aí com 3 serviços especializados de atendimento à mulher, que é o Centro de Referência em Atendimento à Mulher, o CAM, a Casa Abrigo, né, Canto da Dália, né, que é o KDC, né, e o Plantão 24 horas, além da Central de Atendimento à Mulher. Você pode ligar lá também no número 180 em caso de violências, né? Que para você, mulher, saber aí qual o número que você tem que ligar. Todos esses órgãos nós temos aqui na cidade de Londrina. Fora a Delegacia da Mulher, eu não sei se eu coloquei o Núcleo Maria da Penha, ela está aqui, no caso, para falar sobre... Tem tudo isso aqui, gente. E a doutora vai explicar para vocês por que Londrina é referência. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esses serviços oferecidos em Londrina e como as mulheres podem utilizá-los, né? Sim. Nara, realmente Londrina se destaca nesse serviço, nesses projetos que a gente tem, né, para poder auxiliar essa mulher que é vítima de violência doméstica. E o que a gente sempre fala é que não adianta ter um órgão só que auxilia a mulher, um só projeto. Não, a gente trabalha em rede para auxiliar essa mulher em vários aspectos da vida dela. Porque uma mulher que sofre violência doméstica, muitas vezes ela tem que sair do emprego dela, ela tem que mudar de casa e tem que tirar as crianças da escola e mudar para outra escola. Então, essas redes de apoio que nós temos é para auxiliar essa mulher em todas as áreas da vida dela. Então, psicológico, auxiliar também encontrar um lugar para ficar, ter apoio psicológico, jurídico, encontrar lugar para ela trabalhar, que às vezes precisa, escola para filho. Então, não adianta só ter a delegacia funcionando bem, é toda uma rede de apoio que funciona. E aí você falou aqui alguns desses serviços especializados, né, de atendimento. E aí aqui em Londrina a gente tem o CAM, se não me engano o CAM ele é da década de 90, é muito antigo, então já está auxiliando. O CAM, ele é a porta de entrada. Perfeito. Maravilhoso para a mulher que está sofrendo violência doméstica. Eu conheço. Né? Então, ele presta um serviço de atendimento inicial muito importante, esse primeiro acolhimento, tá? Para auxiliar essa mulher e também os filhos menores de idade dessa mulher. E aí, ele já vai conseguir orientar, né? Fazer o atendimento, o acompanhamento psicológico, social, jurídico, né? Então, ele vai auxiliar na obtenção desse apoio jurídico, já vai orientar também sobre prevenção, vai apoiar, e aí ele vai fazendo essas articulações com outras instituições para o acesso a outros programas, para que auxiliar essa mulher de uma forma integral. Completa, né? Completa. Então, muitas vezes a gente trabalhando no MAP e vem alguém que veio direcionada pelo CAM. Então, é através do CAM que ela fica sabendo onde que ela tem que ir para poder pedir um auxílio para poder se divorciar, como que ela faz boletim de ocorrência, o filho que por exemplo, estava presente durante a agressão, como que a gente vai conseguir um atendimento psicológico. E o CAM, então, ele faz essa articulação com essas outras instituições e vai direcionando essa mulher. Então, o apoio dele é essencial, né? Além disso, né, a gente também tem a Casa Abrigo Canto de Dália, tá? Que ela se destina a acolher temporariamente num local adequado, sigiloso. Ninguém sabe onde é. Ninguém sabe onde é. Mulheres acima de 18 anos, residentes em Londrina e que estejam em situação de violência doméstica e familiar, tá? Sob risco de morte ou grave ameaça. E elas, tanto se elas estiverem acompanhadas de seus filhos menores de idade, né, menor de 18 ou acompanhantes, independente disso, elas serão acolhidas. Os seus filhos menores de idade também serão acolhidos. E aí vai ter uma avaliação prévia, né, para garantir, assim, a integridade física, psicológica dessa mulher. Então, é um trabalho interdisciplinar e a Casa Abrigo oferece esse acolhimento incrível, né? Incrível mesmo, é. E aí também encaminha, né? Então, por isso que eu falo que é rede, né?
Então, às vezes, a mulher vai até o CAM. Isso. Eles observam que ela está sofrendo um risco muito grande de morte ou grave ameaça. Ameaça já à vida. direciona para casa-abrigo Casa-abrigo, isso do mesmo. Canto de Dália, né? Vai na delegacia. Então, eles já vai formando essa rede de sustentação e de apoio e eles vão articulando e orientando essa mulher de uma forma integral, assim, né? E o CAM, ele funciona no horário comercial. Sim. Então, quando o CAM não está aberto, a gente tem esse plantão 24 horas, Isso, ai, tá? que bom. Porque a mulher, ela tá sempre assistida. Então, nos períodos noturnos, finais de semana, feriado... Qual o telefone? A gente pode ligar através do 180, 180 mesmo, tá? tá? Aí, após o fechamento do horário de trabalho do CAM, a gente tem esse sistema de plantão, tá? Para essas mulheres. No mesmo 180. No mesmo 180, Então tá aí, mulherada. É um serviço, ele é realizado em parceria com a Central de Flagrantes, da Polícia Civil e tudo mais. Tem mais informações na internet, no site da Ótimo. Prefeitura de Londrina tem todas essas informações. Eu peguei do site da prefeitura essas Isso mesmo. informações. Então, a gente tem informações lá, às vezes, se tiver mais algum outro telefone, tá lá. Eles também têm as redes sociais que você pode conseguir acesso, né, facilitado. Só um detalhe, essa questão da casa-abrigo, da Casa de Dália, que é um trabalho belíssimo que é feito e essencial para essas mulheres e essas crianças, todo o encaminhamento, ele é feito através do CAM. Então, primeiro vai no CAM e depois, se verificada a necessidade, Aí é a casa-abrigo, vai né? ser encaminhado. E Tá? uma vez eu fui fazer uma matéria no CAM, né? Isso quando eu estava lá no início do jornalismo. Fiz uma matéria linda no CAM e nem imaginava que depois eu iria voltar por outro motivo lá, enfim. Mas eu me lembro que eu fui pedir para elas que eu queria fazer uma matéria, eu leiga, né? Tinha 20 e poucos anos, presta atenção, doutora. Cheguei e falei, eu queria tanto fazer uma matéria lá na Casa Abrigo. Aí ela falou, então, jornalista, deixa eu te explicar, a Casa Abrigo não pode ser, as pessoas não sabem o endereço, nós não fornecemos, é só o pessoal jurídico mesmo, polícia e tal, e as vítimas, nós não podemos, porque senão, que lógico, depois eu entendi. Depois de muito tempo, eu falei, gente, é óbvio. Porque se a mulher está fugindo de uma violência, ela está correndo risco de morte, não pode identificar. Então, assim, é muito sigiloso. Eu estou aqui para falar que realmente funciona. Eu só queria lembrar o seguinte, né, doutora? A gente vê tantos casos de mulheres que denunciam. Isso aí, eu queria até colocar isso para você sobre essa situação que realmente nos deixa muito chateados e magoados, assim, até revoltados. Mulheres que denunciam, que pedem medida protetiva e, às vezes, elas talvez não saem de casa ou não dá tempo delas saírem de casa ou elas ficam dentro da casa delas por uma questão que você falou, de proteger o patrimônio, né? Sim. A casa onde elas moram, que é o lugar onde elas viveram, onde elas têm as suas coisas, onde os filhos têm as suas coisas. E aí o agressor sai de casa, às vezes, e ele vem dentro da casa dela e ele mata ela dentro da casa dela, na presença dos filhos, dentro do lar que eles construíram e que eles sabem. É um absurdo. Então, tipo assim, por que a gente está falando isso? Porque você, mulher, uma questão, vou falar para você, por favor, se você estiver sofrendo violência, você procura os órgãos e você saia realmente da presença dessa pessoa. Você não fique tentando contato, você não deixe ele saber onde você está, porque quando existe ameaça é porque ele vai realmente cometer o feminicídio. Então, não fica no local, fuja mesmo, se esconda mesmo, porque a pessoa, talvez naquele momento, eu conheço casos de pessoas que depois, homens que talvez eles pensem e eles vejam, poxa, eu não deveria ter feito isso, mas já foi tarde demais, né? E muitos casos em que, se você não... Então, fuja, né, doutora? Fuja desse caso de violência, né? Fuja. O que se percebe, e eu não falo isso da boca para fora, né? Estudos já foram feitos que, geralmente, esses casos de feminicídio não acontece assim, o homem vai lá e mata a mulher. Só... da primeira vez, um homem que nunca foi agressivo vai lá e mata a mulher. Não é assim. Há uma progressão. Então, não começa no feminicídio. É primeiro uma agressão verbal. Essa agressão verbal vai se transformando numa agressão física. E as coisas vão escalando e, geralmente... e aí pode chegar nessa questão do feminicídio, sim. Então, é importante que essa mulher saiba que ela tem onde buscar ajuda, que ela tem um grupo de apoio, que ela tem uma rede de apoio e que, principalmente falando por Londrina, ela vai estar amparada e assistida. Eu acho que isso é importante para que a mulher tome essa decisão de se separar. A gente sabe que não é uma questão fácil, não é fácil, né? Mas, assim, a gente tem, por exemplo, no MAP, que auxilia nessa questão do divórcio também de forma gratuita para essas mulheres. Então, assim, existe uma estrutura,
existe uma rede de apoio. Não vou falar que são todos 100%, que funciona maravilhosamente bem, no sentido de que é rápido, do jeito que a mulher quer. Mas, assim, falando pelo NUMAP, o trabalho que a gente realiza lá, a gente preza muito pela qualidade do nosso trabalho, pela celeridade, porque a gente entende que é uma questão urgente para essa mulher, né? Então, a gente trabalha com essas questões para que a gente consiga resolver o mais rápido possível essa situação e essa mulher possa superar, né? Isso. Possa seguir a vida dela em frente e tudo mais. A gente tem a Maria da Penha, a gente sabe que, infelizmente, ainda feminicídios acontecem, né? Mas aí a gente está vendo algumas situações em que a Lei Maria da Penha, infelizmente, não conseguiu salvar, às vezes, essa mulher. Mas, comparado com o número de mulheres que a gente salva, que a Lei Maria da Penha possibilita... É muito mais. É muito mais. Graças a Deus. Muito mais. Então, para encerrar o programa, nós estamos na última questão aí que eu queria colocar para a gente encerrar o programa de hoje. Está muito bom, mas a gente precisa encerrar, né? Eu queria falar sobre o feminicídio em si, né, gente? Porque não tem como a gente falar de violência contra a mulher sem falar do feminicídio, que, infelizmente... a luta da doutora Fernanda Brits, do NUMAP, de todos esses órgãos que a gente colocou aqui, da nossa rádio, de todas as pessoas que lutam, é para que isso não aconteça. Porque o feminicídio é o estágio final, tá, gente? O feminicídio é um tipo de violência letal, é o assassinato mesmo, que afeta as mulheres por razões de gênero. Por isso que é chamado feminicídio. Dizer que pessoas morrem por razões de gênero significa que a condição de ser mulher é o fator de risco à integridade física e à vida. Assim, os feminicídios não são eventos isolados ou excepcionais e nem são neutros em relação à identidade das vítimas. Além disso, muitas vezes ocorre uma conexão, com outras formas de violências resultantes de uma continuidade de atos de violências que afeta a vida das mulheres de forma cotidiana, sendo o assassinato o seu desfecho mais extremo. Eu trouxe essa definição aqui das NEAs, do grupo das NEAs. Acho que você conhece as NEAs, né? Que é um grupo que luta em favor das mulheres. Eu achei uma definição muito incrível assim, sobre feminicídio. Segundo o site aí, observatorionea.com, né, esses dados aí nos elucidaram sobre essa questão. Doutora, no primeiro semestre de 2023, foram 62 mulheres vítimas de feminicídio, colocando o Paraná, no ano passado, em terceiro lugar entre os estados com maior número de casos. Os crimes atingiram aí majoritariamente mulheres entre 25 e 36 anos. Né? No ano de 2023, foram 12 casos de feminicídios em Londrina. E eu queria que você falasse os números de 2024. Nós tivemos aí um caso absurdo, foi o caso que eu sempre falo aqui para a gente não se esquecer mesmo. Nós fomos ali, fizemos uma marcha ali no centro com a deputada Cloara e com muitas pessoas ali envolvidas, mulheres, sobre essa questão dos números da violência desse ano, que foi o caso da Cláudia Ferraz. E eu queria saber como que são esses números e quais são as legislações para coibir essa triste realidade na cidade de Londrina. Então, Nara, em 2024, o Paraná continua a enfrentar números alarmantes assim, em relação ao feminicídio. No primeiro semestre desse ano, o Estado registrou 168 casos de feminicídio, incluindo tanto os consumados quanto os tentados. Tá? Segundo aqui os dados do Laboratório de Estudos de Feminicídio da Universidade Estadual de Londrina, aqui, nós tivemos 12 casos de feminicídio em 2023 e a gente teve uma redução, né, nesse primeiro semestre de 2024, só com 2 casos confirmados. Um foi consumado e um tentado. Embora, né, isso possa indicar uma leve diminuição, o problema ainda é grave, persistente, né? E aí eu trouxe aqui que a gente tem algumas legislação e medida de combate ao feminicídio, né? A gente tem a Lei Maria da Penha, que ela continua sendo a principal ferramenta para combater a violência doméstica no Brasil, né? Fornecendo essas medidas protetivas de urgência, facilitando o acesso das vítimas à justiça. E desde 2015, nós temos também a Lei do Feminicídio, em que ela classifica o feminicídio como uma circunstância qualificadora do crime, aumentando, então, essa pena para os agressores. Tá? Então tem essa lei. Existe, desde 2015. 2015, desde Lei 2015. do Feminicídio, graças a Deus. Isso. Pode continuar. Então, apesar dessas iniciativas, né, os números, crescentes, eles indicam a necessidade que a gente tem de reforçar a aplicação dessas leis, melhorar a rede de apoio às vítimas e promover mudanças culturais que tentem prevenir essa violência de gênero.
Eu fico muito feliz de ouvir tudo isso, porque a gente sabe que nós estamos muito bem assistidas, né, as mulheres. Então, mulher, vou fazer um último apelo para você. Por favor, não aceite violência nenhuma, de espécie alguma, do seu companheiro, namorado, marido, sei lá quem for, de um amigo, do filho. Às vezes a mulher é agredida pelo próprio filho, por alguém da família, pelo pai, né? A gente não fala só questão, né, relacionamento homem-mulher no sentido assim, né? Mas assim, todo tipo de relacionamento a gente percebe essa violência, então não permita. Um primeiro tapa tem que ser denunciado, uma primeira agressão tem que ser denunciada, porque senão ele pode... A gente tem mulheres que não tiveram uma segunda chance. Foi uma agressão e já morreram. Então, assim, é muito sério. Queria que a doutora agora falasse para nós aí os Instagrams, mais uma vez, do NUMAP, né, para as pessoas poderem procurá-la, os seus contatos particulares, né, e que você fizesse um apelo para essas mulheres aí que sofrem violência, para que elas, por favor, né, mudem essa realidade. Sim. Eu vou passar aqui o Instagram do NUMAP, @numap.el. A gente está no Facebook também. Lá tem uma equipe que divulga o tempo todo. Nós estamos sempre promovendo ações, palestras, workshops, cursos, para auxiliar essas mulheres, para também fazer essa parte de educação, a parte educativa que é muito importante, né, com a comunidade toda, para que essas mulheres entendam melhor quais são os seus direitos, né, para que tenham um pouco mais de segurança na hora de tomar alguma decisão, de buscar uma ajuda ou onde buscar essa ajuda. Então a gente faz esse trabalho, lá está sendo divulgado. A minha rede social particular, quem quiser precisar entrar em contato, é @fernanda.adv de mulheres, tá? E todas essas informações que eu coloquei aqui hoje, falando do CAN, falando do NUMAP, todas essas informações, elas estão no site da Prefeitura de Londrina e também temos as redes sociais, tá? Então, a própria Delegacia de Mulheres aqui de Londrina tem o próprio Instagram. Então, você pode estar entrando em contato. O número principal para fazer denúncia é 180. Ainda continua sendo 180. Continua sendo 180. 180, mulherada. Não deixem ninguém te agredir. 180. Há um tempo atrás existia uma campanha que eu adorava o nome, que é em caso de em briga de marido e mulher, a gente mete a colher, sim. Com certeza. Então, se você está verificando... Colher, garfo, panela, tudo tem que se meter no meio para poder resolver. Então, assim, se você souber de alguma situação, denuncie, busque ajuda. A gente sabe que não é fácil, mas a mensagem que eu queria deixar aqui no final para essas mulheres é que existe uma rede de apoio. Existe para você, para o seu filho. Se você está sofrendo esse tipo de violência na sua vida agora, busque ajuda. Nós oferecemos esse tipo de auxílio gratuito, auxílio psicológico, auxílio jurídico. E tendo conhecimento sobre os seus direitos, fica mais fácil de tomar uma escolha consciente. Tendo um auxílio psicológico, também torna com que essa decisão e essa tomada de decisão, claro, seja mais facilitada, que ela aconteça, porque infelizmente, como você disse, algumas mulheres não tiveram uma segunda, uma terceira chance. Foi uma só e já morreram, né? Isso. É muito triste, gente. Cláudio está ali para nós encerrarmos o programa, estamos aí terminando. Cláudio, eu só queria ler um pedacinho aqui, eu acho que dá tempo, faltam 2 minutinhos ainda. Pode falar. Eu queria só mandar um abraço de novo para as minhas companheiras do NUMAP que estão nos ouvindo, a professora Claudete, que eu estou aqui representando, não pôde vir. Muito bem, hein, Claudete? Você viu? Você mandou bem, hein? E também ia mandar um abraço, porque são outras mulheres guerreiras, Guerreiraças. né? Lá dentro do NUMAP, só mulheres trabalham no NUMAP. Então, a gente trabalha com vítimas de violência, mulheres, e todas as meninas que trabalham lá também são mulheres. Tanto as advogadas, psicólogas, quanto as estagiárias, que trabalham muito bem, são pessoas maravilhosas, acolhedoras e que levam essa questão como pauta de vida. Isso. Então, assim, trabalham maravilhosamente bem. Eu queria agradecer a todas elas e mandar um abraço. Muito obrigada. Um abraço aí, Claudete. Boa viagem. Vai com Deus, Claudete. E eu queria falar só uma coisinha para vocês aí. Olha, mulheres na política, hein? Por favor, hein? A eleição tá chegando, hein? Mulheres, votem mulheres e mulheres na política, por favor. Sororidade. Votemos em mulheres. Eu queria pedir para o Cláudio colocar aí uma música que já colocou, graças a Deus. Eu quero ler aqui Efésios 5, no versículo 28, aí, que a Helena, a esposa do Cláudio, me trouxe aqui. Helena é uma pessoa maravilhosa, né? Sempre que eu peço, ela vai ali, me acolhe, me ajuda. É uma mulher acolhedora também. E eu queria colocar aqui: assim devem ser os maridos, amar as suas próprias mulheres como seus próprios corpos. Quem a sua mulher ama, a si também
ama, né? Então, assim, nós estamos aqui falando também em Efésios 5, no capítulo 5, verso 25 também, fala assim: vós, maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a sua igreja, né? Porque a gente fala muito sobre isso, né? E a si mesmo se entregou por ela. Quando a mulher não tem um marido, né, a gente sempre fala que Jesus é o marido de todas as mulheres, né? Então, quando a gente pensa, nós estamos falando aí que os maiores casos de violência, infelizmente, são dentro de relacionamentos, né, entre marido e mulher, né, que tem filhos, né, dentro da própria casa. Então, por isso que a gente trouxe, eu fiz questão de trazer, pedi para a Helena me trazer esses versículos que falam do marido. Então, você, homem que nos ouve, por favor, ame a sua mulher. Olha, ame a sua mulher, porque a sua mulher, ela é parte do seu corpo. Está escrito na palavra de Deus, entendeu? A sua mulher é como se fosse a igreja para Cristo. A igreja é tudo, a gente fala igreja no sentido de nós somos a igreja de Cristo, né? Porque Cristo habita em nós. Então não é um templo de pedra, ou de tijolo, de madeira. Nós somos o evangelho, né? Então que nós possamos ter nós estamos aqui pregando placa de igreja, nós estamos falando de um Deus poderoso, que Ele deu a vida. E só Ele, apenas Ele, tem o direito de tirar essa vida. Então você não tem o direito, homem, de tirar a vida da sua companheira, nem de mulher nenhuma. As mulheres, elas precisam viver. Elas são pessoas incríveis, elas têm filhos, elas têm sonhos. E, por favor, a gente está pedindo aqui em nome das mulheres que essa violência acabe. Não é, doutora? Nós estamos cansados de tantos números de violência. Nós queríamos muito que as mulheres fossem felizes de verdade, né? Então, assim, é difícil falar sobre isso. É difícil que a gente imaginar que muitas mulheres morrem, né? E que as vozes delas se calam, porque alguém vai ali e tira a vida delas. Então é muito difícil. Então nós estamos pedindo e apelando para que vocês, homens, parem, né? De maltratar as nossas mulheres. Está muito difícil, né? É isso, né, doutora? É isso. É difícil, né? É muito difícil, mas a gente tem que trabalhar. Ficamos por aqui. Muito obrigado, Cláudio Maine, pela oportunidade. Estamos aí, agosto lilás, a luta contra a violência contra as mulheres. Muito bem, nós agradecemos aqui a presença da doutora Fernanda, né, que abordou esse tema muito interessante e também para conscientizar, né, a comunidade ao combate da violência contra a mulher. Obrigado, doutora Fernanda. As portas aqui da rádio estão abertas, tá? Para você vir mais vezes aqui, para nos alertar, também orientar toda a comunidade em relação dos nossos direitos, em especial das mulheres. Quero agradecer também aqui a Nara. Muito obrigada. Obrigado, Nara. Obrigado também aos ouvintes, obrigado também à Helena, que está aqui conosco, sempre, né? Até que a morte nos separe. Sempre. Eita, mulher, essa merece um troféu. Que, não vou falar, não, vou ficar quieta. Senão depois ele me corta, ele vai ali e me tira do ar. Assim. Não tira, não. Mas eu agradeço também aos ouvintes, desejamos aqui um excelente final de semana a todos, né? E continue conosco, Advento FM, a Rádio da Esperança, sempre preocupada com seu bem-estar físico, mental e espiritual, trazendo conteúdos edificantes para todos, sem exceções. Aí estamos na 87.9 e também através do nosso site, adventofm.com.br. Um bom dia a todos.